Trump faz uma ameaça direta ao Irã. Saiam agora ou enfrentem as consequências. Com o Irã tentando atacar o ex-presidente, Trump promete eliminar o país da face da terra. E o mais surpreendente, ele também revela o futuro de Gaza e o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio. Quer entender tudo isso e mais? Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nada. Em um momento decisivo, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, se viu em uma posição de reconhecimento de um aliado poderoso. Durante uma coletiva conjunta, ele não hesitou em creditar a Trump o papel de liderança nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Esse reconhecimento público não só reforça a imagem de Trump como um negociador eficaz no Oriente Médio, mas também sublinha o papel vital dos Estados Unidos nas dinâmicas de paz e conflito da região. A negociação de cessar-fogo entre dois lados historicamente opostos e com tensões profundas exige mais do que uma simples diplomacia. Exige uma força política e uma habilidade para equilibrar interesses divergentes. E, segundo Netanyahu, Trump foi esse agente de mudança. O reconhecimento de Netanyahu também indica uma nova abordagem nas relações entre Israel e os Estados Unidos, com Trump sendo visto como o facilitador das conversas que levaram a um acordo temporário entre as partes. A natureza dessas negociações, no entanto, é complexa. Cessar-fogos, por mais que representem um alívio imediato para as populações afetadas, muitas vezes são apenas uma pausa no ciclo interminável de violência. No entanto, a liderança de Trump no processo é um marco que vale a pena ser analisado. Sua abordagem agressiva e suas políticas de pressão sobre o Hamas, combinadas com seu relacionamento estreito com Netanyahu, podem ter desempenhado um papel fundamental na criação de um ambiente onde o cessar-fogo fosse uma possibilidade. Contudo, o grande desafio que permanece após esse cessar-fogo é como garantir que ele não seja apenas uma solução temporária, mas um passo em direção a uma paz mais duradoura. Com a liderança dos Estados Unidos, como Trump gostaria de ver, o Oriente Médio poderia alcançar um momento de maior estabilidade, mas isso exigiria um comprometimento de longo prazo de todas as partes envolvidas. Será que a tentativa de cessar-fogo de Trump poderá abrir portas para um acordo mais permanente? Ou será que o ciclo de hostilidade se repetirá novamente, como tantas vezes aconteceu no passado? Imagine a situação tensa de Gaza, um território devastado por conflitos constantes, com sua infraestrutura em ruínas e uma população vivendo sob condições extremas. Donald Trump sugere uma ação drástica. Os Estados Unidos assumiriam o controle da região, removendo as bombas não detonadas e realocando os palestinos para locais como a Jordânia ou o Egito. O cenário é complicado, mas a proposta de Trump visa estabelecer uma solução que, aos olhos dele, traria paz. Ele argumenta que Gaza, tal como está, é praticamente inabitável, e que o esforço de reconstrução precisaria ser uma ação internacional, envolvendo vários países para financiar esse processo e garantir que a região se torne habitável novamente. Ao falar dessa proposta, é importante refletir sobre o impacto humanitário de uma mudança tão radical. Relocar milhões de pessoas é uma tarefa difícil, muitas vezes, controversa. Quem decidiria quem poderia ficar e quem teria que se mudar? E para onde exatamente? Trump sugere que a Jordânia e o Egito seriam opções viáveis, mas essas nações têm seus próprios desafios internos. Sem dúvida, esse movimento poderia criar novas tensões na região, especialmente entre os países árabes e Israel, com quem os Estados Unidos mantêm uma aliança próxima. A ideia de um esforço de reconstrução financiado internacionalmente é uma tentativa de obter apoio global. Mas será que essa reconstrução seria possível se os próprios palestinos não estivessem diretamente envolvidos nela? E assim, com toda essa complexidade, surge a pergunta: a solução que Trump propõe, com sua intervenção direta dos Estados Unidos, seria a chave para a paz duradoura? Ou será que, ao invés disso, ela pode criar mais caos e mais divisões? Essa é uma questão crucial que não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, precisa considerar com muito cuidado antes de qualquer tomada de decisão. Afinal, a paz no Oriente Médio nunca foi uma tarefa simples. Trump, em mais um de seus pronunciamentos marcantes, deixou claro o que pensa sobre o Irã. Alega que o país tentou assassiná-lo e, caso isso se repita, a resposta dos Estados Unidos será devastadora. Com um tom agressivo, ele não esconde sua convicção de que, se necessário, o Irã será apagado da face da terra. Esse tipo de ameaça não é nova.
Trump revive a sua campanha de pressão máxima, onde ele busca exercer uma pressão imensa sobre o regime iraniano, não apenas por suas ações hostis, mas também pelas suas ambições nucleares. Em seus olhos, o Irã representa uma ameaça global que precisa ser contida imediatamente. Esse discurso, como de costume, é repleto de audácia. Trump, que sempre foi visto como um líder que não tem medo de se posicionar de maneira clara e direta, aqui adota uma postura radical e se afirma como a última linha de defesa contra uma nação que considera extremamente perigosa. Mas o que isso realmente significa para o futuro das relações internacionais? A ameaça de apagar um país pode soar como uma hipérbole. Mas no contexto da geopolítica global, esse tipo de retórica aumenta as tensões entre potências nucleares e pode ter repercussões sérias para toda a região do Oriente Médio e além. Essa postura também não é uma ação isolada, mas faz parte de uma estratégia que Trump já havia colocado em prática durante seu mandato, impondo pesadas sanções econômicas ao Irã. As sanções visam sufocar o regime iraniano financeiramente e enfraquecer sua capacidade de apoiar grupos terroristas como Hezbollah e Hamas, ambos com forte presença no Oriente Médio. O objetivo é, de forma prática, cortar as finanças do Irã para diminuir sua influência e poder de destruição na região. Mas será que essa estratégia é eficaz ou está apenas criando mais inimizades e agravando o sofrimento de pessoas que têm pouco controle sobre as decisões do governo iraniano? Agora que começamos a entender a gravidade do aviso de Trump, podemos perceber que o impacto dessa abordagem vai além das palavras. Mas como as ações irão realmente se desdobrar? Será que ele conseguirá alcançar seus objetivos sem colocar o mundo em risco? A questão está longe de ser simples, e sua resolução não parece próxima. As sanções econômicas impostas por Trump ao Irã têm gerado uma pressão imensa sobre a economia iraniana. Ao longo de sua presidência, Trump implementou uma série de medidas financeiras severas com o objetivo de sufocar o regime iraniano. O impacto foi devastador. A economia do Irã entrou em colapso, com uma queda drástica das reservas estrangeiras, que despencaram de impressionantes 150 bilhões de dólares para apenas 4 bilhões de dólares. A hiperinflação também se tornou uma realidade cruel para a população, com o valor da moeda iraniana despencando. Esse cenário econômico desastroso tem afetado diretamente a qualidade de vida dos iranianos, e a promessa de uma vida melhor e mais estável parece estar cada vez mais distante. Mas, do ponto de vista de Trump, essas sanções são uma maneira de enfraquecer o regime de Teherã e impedir que ele continue a financiar grupos como o Hezbollah e o Hamas, que atuam como proxies do Irã em várias regiões do Oriente Médio. O governo iraniano, ao perder acesso a recursos financeiros, fica com dificuldades de sustentar essas organizações que, ao seu ver, promovem o terrorismo e a instabilidade regional. Esse é um movimento calculado de Trump para minar a capacidade do Irã de agir como um agente desestabilizador no Oriente Médio, impedindo que ele continue a espalhar sua influência. Porém, a pergunta que surge é: até que ponto essas sanções realmente enfraquecem o regime? Para muitos, as sanções econômicas acabam prejudicando mais a população do que o governo. O sofrimento das pessoas comuns, que enfrentam a escassez de bens essenciais e um custo de vida insuportável, pode ser um preço muito alto a pagar para alcançar os objetivos geopolíticos dos Estados Unidos. As sanções, além disso, podem fortalecer o regime iraniano internamente, criando um ambiente de nacionalismo e resistência contra o que é visto como uma agressão externa. Mas, por outro lado, elas também podem enfraquecer a capacidade do Irã de operar no cenário internacional, tornando-o mais isolado. Trump sempre se orgulhou de suas negociações diplomáticas, e durante seu governo, promoveu um avanço significativo nas relações entre países árabes e Israel. Em suas declarações, ele sugeriu que a Arábia Saudita não exigiria a criação de um Estado palestino como pré-condição para normalizar suas relações com Israel. Isso representaria um enorme passo na construção de um Oriente Médio mais pacífico, e Trump se viu como o arquétipo da figura que, finalmente, conseguia romper com uma narrativa antiga de bloqueios diplomáticos e guerras intermináveis. Para ele, um novo modelo de relações entre árabes e israelenses seria o caminho para a prosperidade. No entanto, a Arábia Saudita, um dos maiores players do Oriente Médio, logo rebateu essa afirmação. A realidade, como sempre, é mais complexa do que as palavras de um líder podem transmitir. A Arábia Saudita, embora disposta a melhorar suas relações com Israel,
reafirmou que nenhuma normalização seria possível sem um avanço significativo para a criação do Estado palestino. Essa posição é fundamentada não apenas em questões geopolíticas, mas também em princípios profundamente enraizados na política árabe, que exige a resolução da questão palestina como um ponto central antes de quaisquer mudanças nas relações com Israel. Nesse contexto, a questão palestina continua sendo uma pedra angular nas negociações entre os países árabes e o Estado judeu. Aqui, uma dinâmica interessante começa a surgir. O que parece ser um avanço nas relações diplomáticas pode, na verdade, ser apenas um primeiro passo em um processo longo e difícil. A criação de um Estado palestino, como exigido por muitos países árabes, ainda está longe de ser uma realidade. Sem uma solução clara para essa questão, a normalização plena entre a Arábia Saudita e Israel parece ser um desafio que os dois países precisarão resolver juntos. A pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, pode ajudar a aproximar as partes, mas como garantir que todas as partes saiam ganhando de forma equilibrada? A resposta para isso pode estar mais próxima do que imaginamos, mas ainda há muito a ser discutido. O que você acha da postura de Trump em relação ao Irã e a Gaza? Acredita que suas ameaças vão realmente mudar o jogo no Oriente Médio? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo.